Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você vê esse vídeo, né? Hoje, dia 3 de janeiro de 2024, são aproximadamente 10 horas da manhã aqui no estado do Iowa, nos Estados Unidos, um estado bem ao norte. Estamos com uma temperatura na casa dos seus 3 graus negativos aqui. Estou perto desse lago maravilhoso. Vou bater um papo com vocês sobre alguns aspectos das relações trabalhistas, né? Como é que funcionam essas coisas aqui nos Estados Unidos. Vou falar de maneira geral. Quero deixar claro que esse vídeo não é uma tese de doutorado. Eu vou dividir apenas algumas experiências. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos, trabalho formalmente numa grande empresa, fabrica papel, papelão, caixas aí, e trabalhei em outras empresas. Então eu vou dividir um pouquinho com vocês as minhas experiências, o que eu aprendi com relação a alguns aspectos que eu falei de relações trabalhistas. Tá um pouco frio, eu tô um pouco resfriado, então peço perdão aí pela voz de macho que eu tô hoje. E vamos fazer uma caminhadinha aqui, vamos bater um papo enquanto vocês ficam vendo essas imagens. Eu tô aqui no Shopping Center, né, em West Des Moines. Essa é a cidade que eu moro, é uma cidade nos subúrbios da cidade de Des Moines. Então vamos que vamos ao que interessa. Bom, primeiro, uma coisa fundamental para a gente discutir ou entender é que aqui nos Estados Unidos nós temos dois tipos de trabalhadores. Talvez existam mais, mas esses são os tipos que eu conheço. Então o primeiro deles são os trabalhadores horistas, ou seja, eles recebem por hora trabalhada, e os trabalhadores assalariados. Trabalhadores horistas, como o nome já diz, recebem por hora. E os trabalhadores assalariados, da mesma forma, recebem por salário. Uma diferença fundamental que eu acho entre os horistas do Brasil, por exemplo, ou dos Estados Unidos, é que aqui nos Estados Unidos, se você é, teoricamente, um horista, você literalmente recebe por hora. Ou seja, quando tem um feriado, por exemplo, a menos que a sua empresa pague os feriados, mas se você tem um feriado, você não recebe por ele. A minha empresa, a empresa que eu trabalho, ela sim oferece feriados pagos, mas é um diferencial. Ou seja, nada mais do que uma maneira de atrair mão de obra, porque algumas empresas não oferecem. A empresa que a minha esposa trabalha, por exemplo, ela não oferece feriados pagos. Ou seja, quando ela não vai trabalhar, seja porque foi um feriado, ela não vai receber. Mais ou menos isso. E ela trabalha formalmente, mas faz parte do negócio. Então muitas empresas não oferecem isso. E também uma grande diferença, eu acredito, que seja a questão das horas extras, né? Aqui nos Estados Unidos, horas extras, elas têm que ser pagas, e até onde eu me lembro no Brasil, pelo menos na época que eu estava aí, elas não eram pagas, elas iam para um banco de horas. Pode ser que você encontre alguma empresa aqui que ofereça uma questão de banco de horas, mas eu particularmente desconheço. E até onde eu sei, se você trabalha, você precisa receber, e você recebe 1,5 vezes o valor da sua hora. Supondo que você trabalhe por $10 a hora, só para ilustrar, cada hora extra você vai receber $15 a hora. Então é mais ou menos esse o raciocínio. E isso independe se você é um trabalhador legal ou ilegal. Tá? Se você é ilegal, obviamente você não deveria trabalhar, mas se você trabalhou, você tem o direito de receber. Você só fica à mercê do caráter do seu empregador, que ele pode virar para você e falar assim, olha, vê o que você faz, porque se você for reclamar disso na justiça ou alguma coisa, eu te denuncio para a imigração. Acontece muito isso, infelizmente. E acontece com o pessoal de todas as nacionalidades. A gente gosta de falar que brasileiro faz isso. O brasileiro faz isso, mas não é uma questão de onde a pessoa vem, né, de onde esse empregador ele vem. É uma questão do caráter do cara, e tem gente sem caráter no mundo inteiro, acredite. Um outro aspecto é férias, né? Vamos falar das férias, já que eu estou de férias, deixa eu explicar as férias para vocês, que pode ficar um pouco esquisito, né? A pessoa fala, mas você estava de férias outro dia, agora você está de férias de novo. Interessante, eu peguei de férias ontem e hoje. Então eu peguei ontem e hoje. As férias aqui nos Estados Unidos, elas são um pouco diferentes das férias no Brasil. Primeiro, elas não são necessariamente obrigatórias. Elas são uma maneira de atrair mão de obra, então é um diferencial também.
assim como a questão dos feriados pagos, né? Então ela é uma maneira de atrair mão de obra, ou seja, a empresa ela pode ou não oferecer férias para vocês, ela não é obrigada por lei fazer isso. Tem empresa que não faz. Minha esposa, por exemplo, ela não tem férias. A empresa que eu trabalho já dá férias demais, mas não me pergunta qual é a empresa que eu trabalho que eu não vou falar, tá bom? Muita gente entra em contato comigo pedindo emprego para eu... Enfim, eu não vou falar disso. Tem um outro vídeo que eu falei, eu vou deixar aí no card para vocês verem. Como é que você pode conseguir trabalho aqui nos Estados Unidos. E um dos jeitos de você não conseguir trabalho nos Estados Unidos é pedir pro seu youtuber favorito. O que é ridículo, né, pessoal? É ridículo. Tanta gente aqui procurando trabalho e você tem que ser realmente a última bolacha do pacote para poder justificar alguém trazer você de fora, que talvez seja infeliz, mas enfim, vamos voltar à questão das férias aqui. Então, férias ela passa a ser um diferencial e não necessariamente uma obrigação da empresa para com os funcionários. E você, por mais férias que você tenha, por exemplo, a maioria das empresas ela oferece uma semana por ano, às vezes duas. A minha empresa, depois que você passa, acho que 10 anos de trabalho na empresa, você passa a ter 3 semanas, 5 semanas, perdão, e você não pode aproveitar essas semanas todas juntas, você precisa dividi-las ao longo do ano. E a gente abre um precedente, porque às vezes a pessoa é estrangeira e quer viajar para o país para passear, ver familiares, a gente dá 2 semanas consecutivas, mas isso é raro, né? Isso é muito raro, geralmente isso não acontece, não. Então o que a gente pode fazer aqui nos Estados Unidos? A gente pode ir tirando os dias conforme a gente quer. Então, por exemplo, na verdade, esses 2 dias aqui que eu estou tirando agora, foi porque eu trabalhei, eu ia perder esses 2 dias, e minha chefe tem queimado os dias dela, merecidos, ela trabalha 32 anos, 33 anos na empresa, e ela estava queimando os dias dela, e eu falei para ela, pega os dias que você quiser, e eu vou pegar os dias depois que você escolher os seus. E aí eu ia perder esses 2 dias, e ela falou para mim, olha, não, faz o seguinte, pega 2 dias aí quando você quiser, e fica por isso mesmo. Então estou de férias para matar os últimos 2 dias do ano passado, e aproveitei, emendei aí com o dia 1º, para dar uma descansada, curtir esse friozinho maravilhoso que está aqui, embora não esteja tão frio não posso reclamar. Então vamos lá, férias mais ou menos isso. Eu espero que tenha ficado claro. E se você está comigo até agora, escreve aí nos comentários férias, quero saber quem está comigo até agora, tá bom? Então vamos lá, qual o próximo tópico? Benefícios. Outros benefícios, como por exemplo, seguro-saúde, seguro dentário, né? Dentário, não sei mais como fala. Visão, né? Oftalmologista. Tem uma coisa que nós chamamos de 401k, que é nada mais que um plano de previdência privada. Algumas pessoas associam ele ao FGTS, mas não, é mais uma previdência privada. E outros tantos benefícios que as empresas podem oferecer. Tem empresas que oferecem, por exemplo, título de clube, né, para você poder participar, e enfim. Outros benefícios também são diferenciais que as empresas oferecem. As empresas, na maioria dos estados, e aí eu não sei dizer onde isso não seria desse jeito, depois se você trabalhar um certo tanto de horas, varia de estado para estado. Por exemplo, no Havaí são 20 horas, aqui no Iowa são 30 horas. Se você trabalhar essas quantidades de horas por semana, as empresas são obrigadas a oferecer seguro-saúde. Então elas subsidiam seguro-saúde para os funcionários e fica realmente barato. Fica realmente barato. Eu fiz um vídeo falando sobre a questão do seguro-saúde aqui nos Estados Unidos, e eu me lembro, se eu fizer hoje em dia eu não sei, poderia pesquisar, mas eu me lembro que no Havaí eu quis pagar direto no meu bolso, ficaria para nossa família, nós somos em 4 pessoas, ficaria por volta de $1.500 por mês, só de mensalidade. E quando você precisa usar, como o nome diz, é um seguro. Então você tem, por exemplo, a figura da franquia, eventualmente você tem coparticipação. Tem um monte de detalhes aí que eu não vou, esse vídeo não é para isso, então eu não vou bater muito nessa tecla, mas
Se eu tirasse do meu bolso, pagaria por volta de $1.500. Quando se pega pela minha empresa, por exemplo, hoje na minha empresa eu pago $400. Pagava 600 e agora eu pago 400 porque nós trocamos a empresa de seguro. Então fica muito mais em conta, tem a figura da franquia, etc e tal, mas fica mais em conta. No meu caso tem coparticipação, mas existem outros seguros que, dependendo do plano que você contrata, né, você paga mais e aí você não tem a figura da coparticipação. Então, de novo, sem entrar muito nos detalhes, mas as empresas são obrigadas. Já a 401k, que é aquela previdência privada e outros tantos aí de benefícios, elas não são necessariamente obrigadas a oferecer, não. Tá? É uma questão de novo, é um diferencial para atrair a mão de obra. E vou falar rapidamente dos sindicatos. O sindicato é ligeiramente diferente do sindicato no Brasil. A finalidade supostamente é a mesma, né? Tirar dinheiro do trabalhador. Não é isso não. Defender os direitos do trabalhador. Essa seria a função do sindicato. Uma hora eu faço um vídeo falando da minha opinião sobre sindicatos, mas já deu para entender mais ou menos, né? Então, enfim, se você discorda de mim, deixa aí no comentário. Seja civilizado, eu só peço que seja civilizado. Deixa aí no comentário. Mas por fim, a questão da justiça do trabalho, né? Como é que funciona a justiça trabalhista aqui nos Estados Unidos? Então não é que nós não temos uma justiça trabalhista, processos trabalhistas correm na esfera civil. Então, se uma pessoa se sente de alguma maneira prejudicada, uma hora eu faço um detalhamento da estados que são de right to work e estados que não são, tem uma diferença. Uma hora eu falo sobre isso, não vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem uma reclamação contra o empregador dela, que ela foi mandada embora sem motivo, né, sem motivo, aqui no estado do Iowa, por exemplo, que é um estado que tem esse critério de right of work, to work, se a pessoa se sentir prejudicada pelo empregador, que ela foi mandada embora de maneira injusta, ela pode entrar na justiça, ela vai na justiça civil, ok? Então ela entra lá com o pedido dela, e aí a Justiça Civil ela faz o que tem que fazer. Posso dizer de antemão que, obviamente, a justiça aqui ela não é tão paternalista quanto a Justiça do Trabalho no Brasil, porque a Justiça do Trabalho no Brasil, a meu ver, ela é ridícula. Sim, o objetivo dela, a doutrina dela é proteger o trabalhador, eu entendo isso, mas ela é estupidamente paternalista. E não importa, o que eu acho ridículo na Justiça do Trabalho no Brasil, ridículo, né? Ridículo, eu acho isso... mas eu acho típico do Brasil, vocês me perdoem aí a mágoa na minha fala, mas eu acho típico do Brasil mesmo, é que se um trabalhador vai lá e faz uma acusação, ele não precisa necessariamente oferecer evidência do que ele está falando, quem tem que oferecer evidência de que aquilo é incorreto é o trabalhador. Então a premissa é que sempre o empregador está errado, e aí a gente sabe o que acontece, né? Mas enfim. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, eu queria saber a sua opinião. Compartilhe nas suas redes sociais. Eventualmente esse vídeo serve para alguém que pretende migrar e gostaria de saber um pouco sobre esse assunto. Então eu espero que eu tenha contribuído em elucidar algumas questões para vocês, tá bom? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!